A data de 26 de abril de 1986 seria um divisor de águas na história da humanidade. Ela nos faria enxergar de maneira diferente o modo como a produção de energia é realizada, tendo sido criada para ser a mais segura entre as demais, o que em vez de fato é real, já que o número de mortes atribuído a esse meio é extremamente baixo se comparado a outros tipos. A energia nuclear surge como revolucionário, mas com ela é preciso mais responsabilidade de seu manuseio, tendo em vista seu esplendor e de como isso seria explorado em prol da humanidade. Sabendo disto, devemos nos aprofundar em alguns dos aspectos que foram cruciais para a construção do reator do tipo RBMK-1000 e de como suas falhas desencadearam uma catástrofe que mudaria para sempre o conceito do que os soviéticos nomearam a energia nuclear como sendo seu precioso átomo da paz. Senhoras e senhores, reator RBMK-1000 e o que desencadeou suas falhas. Este modelo de reator nuclear utiliza canais pressurizados que são envolvidos por blocos de grafite e nestes circulam água de alta pressão, que por sua vez geram vapor e o vapor faz girar as turbinas que no fim geram a energia e as mesmas vão para os grids energéticos para distribuição. O moderador grafite é uma série de blocos de grafite que cerca e separa os tubos de pressão. Agem como moderador para retardar os nêutrons liberados durante a fissão, de modo que uma reação em cadeia contínua possa ser mantida. A condução do calor entre os blocos é realçada por uma mistura de hélio e nitrogênio. As hastes de controle de carboneto de boro absorvem os nêutrons para controlar a taxa de fissão. Algumas hastes curtas, introduzidas pelo fundo do núcleo, nivelam a distribuição de força através do reator. Estas hastes de controle principais são introduzidas do alto para baixo e fornecem, automática ou manualmente, controle de potência ou controle de emergência. As hastes automáticas são reguladas pelos sensores embutidos. Se houver um desvio dos parâmetros de operação normais, por exemplo, um nível aumentado do poder do reator, as hastes podem ser deixadas cair no núcleo para reduzir ou para parar a atividade do reator. O número de hastes permanecem normalmente no núcleo durante a operação para que o nível de energia seja contínuo. Uma explicação mais ampla acerca de seu funcionamento é descrita neste texto diretamente retirado de relatórios da Agência Nuclear de Energia. O reator RBMK-1000 e sua sigla significa em russo Reaktor Большой Мощности Канале, que significa reator de canal de alta potência. É um reator do tipo de tubo de pressão moderado com grafite, projetado e construído pela União Soviética, que utiliza combustível de dióxido de urânio 235 enriquecido a 2%. Trata-se de um reator de água leve em ebulição, com alimentação direta de vapor para as turbinas, sem trocador de calor. A água bombeada para o fundo dos canais de combustível ferve à medida que sobe pelos tubos de pressão, produzindo o vapor que alimenta duas turbinas de 500 megawatts elétricos. A água atua como refrigerante e também fornece o vapor usado para acionar as turbinas. Os tubos de pressão vertical contêm combustível de dióxido de urânio e é revestido de liga de zircônio, ao redor do qual flui a água de resfriamento. Uma máquina de reabastecimento especialmente projetada permite a troca dos feixes combustível sem que seja necessário desligar o reator. O moderador, cuja função é desacelerar os nêutrons para torná-los mais eficientes na produção de fissão no combustível, é constituído de grafite. Uma mistura de nitrogênio e hélio circula entre os blocos de grafite, principalmente para evitar a oxidação do grafite e melhorar a transmissão do calor produzido pelas interações de nêutrons no próprio do moderador aí para o canal combustível. O núcleo em si tem cerca de 7 metros de altura e cerca de 12 metros de diâmetro. Existem 4 bombas principais de circulação de refrigerante, no caso a água, uma das quais sempre está em espera. A reatividade ou potência do reator é controlada pela elevação ou abaixamento de 211 barras de controle, que, quando abaixadas, absorvem todos os nêutrons e reduzem uma taxa de fissão. A potência de saída deste reator é de 3.200 megawatts térmicos, ou cerca de 1.000 megawatts elétricos, embora exista uma versão maior produzindo 1.500 megawatts elétricos. Vários sistemas de segurança, como o sistema de resfriamento de emergência do núcleo e a exigência de uma isenção mínima de 30 barras de controle, foram incorporadas ao projeto e também visando a operação melhorada do reator. A característica mais importante do reator RBMK é que ele possui um coeficiente de vazio positivo,
Isso significa que, se a potência aumenta ou o fluxo de água diminui, há um aumento na produção de vapor nos canais de combustível, de modo que os nêutrons que teriam sido absorvidos pela água mais densa agora produzem maior fissão no combustível. No entanto, à medida que a potência aumenta, a temperatura nos canais de combustível também aumenta, o que tem o efeito de reduzir o fluxo de nêutrons, o coeficiente de combustível negativo. O efeito líquido dessas duas características opostas varia com o nível de potência. No nível de alta potência de operação normal, o efeito da temperatura predomina, de modo que não ocorrem oscilações de potência que levam ao superaquecimento excessivo de combustível. No entanto, em uma potência de saída menor, inferior a 20% do máximo, o efeito do coeficiente vazio positivo é dominante e o reator torna-se perigosamente instável, sujeito a picos repentinos de energia. Este foi um fator importante no desenvolvimento do acidente. Sabendo disto, vamos buscar a história por trás deste reator, seus projetistas e descobrir quais causas levaram ao seu colapso naquela madrugada do dia 26 de abril de 1986. O designer é todo um instituto, o NIKIET, chefiado por Nikolai Dolezhal, mas o supervisor científico era o Instituto Kurchatov, com ampla participação de Anatoly Alexandrov e Nikolai Dolezhal, que liderou o projeto dos reatores militares nos quais o RBMK se baseou. A corrida nuclear já era um fato nas salas e corredores do Instituto Kurchatov, local de desenvolvimento da mais alta primazia nuclear soviética e vanguarda de suas tecnologias galopantes em sua época. O Ocidente já operava reatores do modelo tipo PWR ou água pressurizada. A projeção do RBMK se iniciou ainda na década de 1970 e com este programa o governo soviético, liderado na época pelo marechal da União Soviética Leonid Ilyich Brezhnev, alguém que fazia questão de mostrar o seu orgulho pela nação e seu pujante desenvolvimento, agora observava também a expansão da energia nuclear para os meios civis, um sonho que se tornava realidade para os soviéticos. E este sonho da energia nuclear teria um nome mais apropriado, o átomo da paz. Até 1986, múltiplos reatores já haviam sido construídos e também em operações. Passaram por múltiplos testes, mas nada do que viria a ser nos anos seguintes de seus sucessos. Múltiplos engenheiros, físicos experts e políticos foram condecorados em prol do reconhecimento dos seus esforços para aquela consolidação do povo para o povo. Na sala de controle havia modernidade, com muitos painéis mnemônicos, botões de controles das hastes ou varetas combustíveis e switches de emergência se fosse o caso. Mas por trás de tudo isso, a construção fora apressada e o design mostraria alguns indícios de que algo estava errado com sua construção, quando outros incidentes, como derretimentos parciais de varetas combustíveis, viriam a acontecer. Mas tudo ficou pelas sombras e nunca reportado à mídia. O importante era, sem sombra de dúvidas, manter a imagem muito imaculada do projeto, ainda mais para o Ocidente, que rivalizava o que podia com os russos nessa corrida desenfreada e quase inconsequente pela autoafirmação de tornar-se a potência que rege o globo e se estende aos povos o seu poder. Mas essa tecnologia cobraria evidentemente um preço e infelizmente a economia em muitos deles fez com que se refletisse no design, segurança e operação. A junção desses fatores viriam a torná-lo perigosamente instável sob condições adversas de operações. Os testes eram necessários. Estamos no auge da Guerra Fria. Era preciso simular muitos cenários. Por exemplo, em caso de ataque, onde o reator fosse ficar-se uma fonte primária de energia para fazer funcionar as bombas circulantes para o líquido refrigerante que esta jorraria para o núcleo e assim evitar o seu derretimento, quer seja ele parcial ou total, mas acima de tudo, assegurar que isso não viria a acontecer. A falha que desenvolveu o desastre não é tão simples de ser explicada, mas um vídeo no canal aborda também a cadeia de eventos que o culminou, embora fosse um vídeo mais simples. Este deve entregar maiores detalhes de sua sequência, porém poderá ser um pouco mais técnico. O reator número 4 na central nuclear de Chernobyl já estava sendo preparado para passar por testes operacionais em maior profundidade desde o dia anterior, dia 25, já que uma manutenção de rotina era esperado. E gostaria de lembrar que o reator número 1 havia passado por um teste parecido e seguiu bem, porém não desceram os níveis energéticos para abaixo da camada limite de segurança e logo após voltou ao grid de energia. O quarto iria ser testado a fio também. O teste era algo simples.
Em caso de perda de energia da usina, a turbina de desaceleração poderia fornecer a energia elétrica suficiente para operar o equipamento de emergência e as bombas de circulação de água de resfriamento do núcleo, até que uma fonte de alimentação de emergência a diesel estivesse plenamente operacional. O objetivo deste teste era determinar se o resfriamento do núcleo poderia continuar a ser assegurado em caso de uma perda de energia total. Um outro teste dessa natureza já havia sido realizado anteriormente, mas não houve melhores conclusões. Eles decidiram que não tinha ficado muito claro a eficiência que buscavam. Os operadores daquele turno, nas horas seguintes, nunca tinham sido alertados acerca dos perigos e demais limitações, além dos quais eles conheciam. Provavelmente, exceto uma figura icônica à frente daquele teste naquela noite, Anatoly Stepanovich Dyatlov, ou simplesmente Anatoly Dyatlov, o chefe das operações na central nuclear e de tratamento difícil, ou poderíamos classificá-lo como alguém de natureza muito hostil. Para melhor clareza das informações, vou descrever o evento de acordo com o artigo explicando os pormenores direto da Agência Nuclear de Energia. O programa planejado previu o desligamento do sistema de resfriamento de emergência do núcleo do reator, o SCCS, que fornece a água para o resfriamento do núcleo em caso de emergência, embora eventos subsequentes não tenham sido significativamente afetados por isso. A exclusão desse sistema durante todo o teste refletiu uma atitude negligente em relação à implementação de procedimentos de segurança. Durante o desligamento, o reator operava com cerca da metade da potência, quando o despachante da carga elétrica se recusou a permitir um novo desligamento, visto que a energia era necessária para a rede. De acordo com o programa de testes planejados, cerca de uma hora depois, o SCCS, ou Emergency Core Cooling System, foi desligado, enquanto o reator continuava operando com metade da potência. Então, somente por volta das 23 horas do dia 25 de abril, o controlador da rede concordou para uma nova redução de potência. Para este teste, o reator deveria ter sido estabilizado em cerca de 1000 megawatts térmicos antes do desligamento, mas, devido a um erro operacional, a potência caiu para cerca de 30 megawatts. Onde o coeficiente vazio tornou-se absolutamente dominante dentro do núcleo. Os operadores então tentaram aumentar a potência para 700 e 1000 megawatts térmicos, desligando os reguladores automáticos e liberando manualmente todas as barras de controle. Então, somente por volta da 1 hora da manhã do dia 26 de abril, o reator foi estabilizado em cerca de 200 megawatts. Embora houvesse uma ordem operacional padrão que determinasse a necessidade de um mínimo de 30 barras de controle para manter o controle do reator em si, no teste foram utilizadas apenas 6 a 8 barras de controle. Muitas das barras de controle foram retiradas para compensar o acúmulo de xenônio, que atuava como absorvedor de nêutrons e reduzia a potência. Isso significava que, em caso de pico de energia, seriam necessários cerca de 20 segundos para abaixar as barras de controle e desligar o reator por completo. Apesar disso, decidiu-se continuar o programa de testes. Houve um aumento no fluxo do refrigerante e uma consequente queda na pressão do vapor. O disparo automático, que desligaria o reator quando a pressão do vapor estivesse baixa, foi burlado. Para manter a potência, os operadores tiveram que remover quase todas as barras de controle restantes. O reator a partir daí tornou-se muito instável e os operadores tiveram que fazer os ajustes a cada poucos segundos para tentar manter a potência constante. O botão de emergência para acessar as atividades no núcleo foi pressionado a fim de evitar um desastre, o AZ5, mas ao acioná-lo, foi como na verdade acionar uma bomba aguardando apenas a sua detonação, fornecendo menos água. Por volta desse tempo, os operadores reduziram o fluxo de água de alimentação, presumivelmente para manter a pressão do vapor. Simultaneamente, as bombas alimentadas pela turbina em desaceleração estavam fornecendo menos águas de resfriamento ao reator. A perda de água de resfriamento agravou a condição ainda mais instável do reator, aumentando a produção do vapor nos canais de resfriamento, então o coeficiente de vazio positivo, e os operadores não conseguiram evitar o pico de energia avassalador, estimado em 100 vezes mais a potência nominal. Acredita-se que o computador que registrava os dados, o Scala, registrou um pico de mais de 40.000 megawatts em milissegundos. O aumento repentino na produção de calor rompeu parte do combustível e pequenas partículas quentes do mesmo, reagindo com a água, causaram uma explosão de vapor que destruiu o núcleo do reator. Uma segunda explosão se somou à destruição de 2 a 3 segundos depois. Embora não se saiba ao certo o que causou as explosões, postula-se que a primeira explosão tenha sido pelo vapor combustível quente e que o hidrogênio pode ter desempenhado um papel na segunda. Alguns meios de comunicação relataram a origem sísmica do acidente, porém a credibilidade científica do artigo que deu essa origem, o
boato foi descartada. Aproximadamente 7 toneladas de radionuclídeos e outros materiais físseis foram lançados à atmosfera. Um dos principais causadores massivos foi a queima contínua do grafite, que outrora moderava a reação em cadeia, mas agora fazia com que o núcleo do reator exposto expelisse quantidades massivas de materiais que em hipótese alguma deveriam estar ao ar livre na atmosfera. Seu antigo núcleo derreteu e com imenso calor gerado, podendo ter chegado a mais de 3.000 graus Celsius. Meses após a estrutura conhecida hoje como o pé de elefante foi descoberta, uma massa negra vitrificada contendo materiais desde urânio, plutônio, areia, bório, dolomita, etc. A catástrofe do reator número 4 na central nuclear de Chernobyl, de acordo com a conclusão do relatório gerado pela Agência Nuclear de Energia, foi de que o acidente de Chernobyl foi resultado da falta de cultura de segurança. O projeto do reator era precário do ponto de vista de segurança e implacável para os operadores, o que promoveu ou que provocou uma situação operacional perigosa. Os operadores não foram informados sobre isso e não sabiam que o teste realizado poderia ter levado o reator a uma condição explosiva. Além disso, não cumpriram os procedimentos operacionais estabelecidos. A combinação desses fatores provocou um acidente nuclear de extrema gravidade, no qual o reator foi totalmente destruído em poucos segundos. Além do mais, o próprio grafite e a construção física do reator, ao não ter paredes de contenção melhores reforçadas, também agiram como fatores contribuintes, uma vez que a própria União Soviética optou por economizar nestes itens, acreditando que seus operadores jamais iriam expô-los de forma tão brutal como a ocorrência descrita. O reator RBMK-1000 ainda se encontra com algumas unidades ativas. Estima-se que por volta de 11. Embora muito se tenha atualizado em termos de segurança, ficou estigma em seu nome por conta de seu triste legado que se arrastará pela eternidade.